Hoje nós estamos dando início ao seminário do Espírito de Profecia. Você sabe aquelas perguntas, aquelas indagações que ficam assim na nossa mente? Que às vezes as pessoas também abordam você para poder perguntar. Então hoje, a partir de hoje, você terá a oportunidade de se instrumentalizar melhor com o seminário. Nós estamos aqui com dois especialistas, estudiosos da Palavra de Deus, não é? Muitos anos se dedicando ao ministério, é o pastor Fernando. Seja bem-vindo, pastor Fernando. Prazer, é uma alegria podermos estar iniciando essa jornada de estudos na Palavra de Deus, especialmente nesse tema não necessário, tão importante para os nossos dias, o Espírito de Profecia. Carlos Rogério também, nosso professor, não é? Sempre estamos aí tirando umas dúvidas com o Carlos Rogério. É muito importante o tema, agradeço o convite e a oportunidade de participar. E eu digo para vocês, nós vamos aprender muito, Bom, o espírito de profecia é um espírito importante, é um tema muito importante que faz parte, assim, de vários outros dons, não é? Concedido pelo nosso Deus. Será que hoje ainda precisamos do espírito de profecia? Sem dúvida. Quando nós pensamos e usamos essa expressão espírito de profecia, isso nos relembra a origem dessa história. Então, como é que surgiu essa história de profecia, de profeta e tudo mais? Lembremos que quando Deus criou o homem, colocou o casal no Éden, Adão e Eva, eles tinham comunicação direta com Deus. Mas a partir do pecado, houve uma separação. Então, a palavra diz, né, que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então, por causa dessa separação, Deus acabou escolhendo seres humanos para fazer essa mediação no termo de comunicação, não de salvação, não de perdão, mas para se comunicar diretamente com o homem. Deus escolheu estabelecer o ministério profético. Então, o dom de profecia nada mais o dom que Deus dá a determinados seres humanos de receber mensagem de diversas maneiras, pode ser por sonho, por visão, que é um outro tipo de revelação, a voz de Deus diretamente, e aí o homem se comunica com Deus. Esse é o dom de profecia, esse é o espírito de profecia, né? Ora chamado de dom de profético, outra de espírito de profecia, se refere à mesma coisa. E lembrando, né, que nós, como adventistas do sétimo dia, nós cremos, né? Nós somos o povo remanescente. E a Suzy vai falar um pouquinho mais à frente. E as características principais aí, né, pastor? A guarda dos mandamentos e crer no testemunho de Jesus, no Espírito da profecia. E nós vamos ver que a história da igreja, quando entrarmos um pouquinho mais, o Espírito de profecia ele foi fundamental para a formação da igreja, para sermos o que nós somos hoje. Nós vamos ver isso um pouquinho mais à frente. Deixa eu só ler um texto aqui, para a gente poder começar essa série, né? Estamos iniciando uma série de estudos proféticos. E eu queria ler um texto que está aqui no livro de Números, capítulo 12, verso 6. Deixa eu encontrar aqui, Números 12, verso 6. Diz assim, onde é que você está? Números aqui, achei. Então o Senhor disse: ouçam agora as minhas palavras. Se entre vocês há um profeta, eu, o Senhor, em visão, me faço conhecer a ele, ou falo com ele em sonhos. Então, isso aqui é o próprio Deus estabelecendo. Esse é o primeiro texto que Deus fala que estabeleceria comunicação com os seres humanos através de homens que ele chama de profetas. A palavra profeta, no Antigo Testamento, porque temos que pensar profeta em três dimensões: Antigo Testamento, Novo Testamento e tempos atuais. Então, dom de profecia no Antigo Testamento, no Novo Testamento e nos tempos atuais. Para a gente saber por que é importante, por que foi importante sempre na história do povo de Deus. Então, o próprio Deus é que estabeleceu, não foi um homem, eu quero ser profeta. Embora existisse a escola dos profetas, né? A escola dos profetas no Antigo Testamento não era um lugar onde a pessoa se candidatava a profeta. Ele entrava para estudar as profecias. Então, a escola dos profetas envolvia várias coisas: o aprendizado, o estudo das profecias, conhecimento da palavra de Deus, a lei, a Torá, cânticos, profissões. Então, era uma escola multifacetada, que era chamada de escola de profetas. Mas um chamado profético, nesse propósito que Deus está falando aqui, tinha uma iniciativa de Deus. E Pedro fala isso, né? Porque profecia alguma foi dada por vontade humana, por vontade do homem. Mas homens escolhidos, selecionados por Deus, receberam a inspiração para escrever. Pedro fala isso.
Então, é importante saber que no Antigo Testamento, a palavra profeta, ela tem três palavras no hebraico para identificar que é traduzido como profeta. A primeira é Nabi. Nabi quer dizer porta-voz. Então, aquele representante. A segunda palavra rio, significa e Aser também. Aser quer dizer vidente. A pessoa que vê alguma coisa e fala para as pessoas. Então, essas três palavras são traduzidas para o profeta e são os representantes de Deus para colocar a vontade de Deus para o homem. No Novo Testamento, é profetesse. É a mesma palavra, só que é traduzida para a nossa língua como profeta, né? Vem do grego, na realidade, a palavra profeta. Isso que quer dizer a mesma coisa, porta-voz, representante, aquele que vê o que Deus tem para revelar. Então, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, você vai encontrar a referência a profetas de todos os jeitos. O mais interessante é que nós estamos vivendo na igreja dos últimos dias. E o dom profético já havia sido colocado no Antigo Testamento, quando Joel diz, lá no capítulo 2, versos 28 até o 32, Deus falando ali para o povo, porque nos últimos dias os vossos velhos terão sonhos, os jovens terão visões, as vossas crianças, tal, as mulheres. Então, o dom profético não tem distinção de idade e de sexo, é inclusivo. E há a profecia para os últimos dias, e cremos que estamos vivendo os últimos dias, de que o dom de profecia se levantaria. Carlos, o dom de profecia se levantaria. E nós já podemos aproveitar, já nos deleitamos, né, desse conhecimento e que foi concedido a uma mulher. Sim. Na história. Sim. Você poderia nos falar um pouco sobre isso? Como foi esse chamado? Que mulher é essa? Que dom profético foi esse? Não é? E hoje, nós estamos vivenciando, nós somos capacitados para receber esse dom profético? É muito interessante, né? Como o pastor colocou, a profecia ela sempre teve, Deus sempre usou pessoas para trazer a palavra por meio da profecia em momentos importantes da história. Não seria diferente, como o pastor falou, né? Agora, no final dos tempos, na formação da igreja como ela é hoje, como para chegar ao que chegou aqui, foi fundamental ali o espírito de profecia, né? Esse dom que Deus deu. Você perguntou com relação à igreja, com relação à formação, o que acontece? Deus, quando chegou um determinado momento, a igreja estava estudando, os chamados mileristas, estavam estudando as profecias. Naquela época eles usavam muito a razão comum, né, que era só o pensamento para interpretar a Bíblia, mas só que nem sempre eles chegavam numa interpretação correta de alguns pontos da Bíblia, né? E eles estavam estudando, e a gente conhece bem a história da igreja, né? Quando teve um período pouco antes de 1844, quando eles estavam ali estudando, reunidos, surgiram algumas dúvidas que eles não conseguiram, pela razão humana, só pelo senso comum ali, não conseguiram chegar a um acordo, a um entendimento. Então Deus levantou uma profetisa, uma pessoa que nós conhecemos, né? A nossa irmã White. Nós já estávamos até discutindo aqui um pouco. Era uma pessoa que ela não tinha formação acadêmica, ela não tinha formação teológica, era uma pessoa simples, ela é pouca, né? Era uma jovem, né? Também, né? Foi chamada mais ou menos essa ideia, e também não tinha uma boa saúde, né? Deus havia chamado outros antes, mas eles não quiseram. Mas aí chamou ela, e Deus a usou assim de uma forma maravilhosa para direcionar, tanto nesse ponto importante ali, trazendo luz sobre aquilo que eles estavam estudando e não estava claro, né? Como na história da igreja. A gente vai ver um pouquinho à frente, como se pode dizer assim, como foi fundamental o espírito de profecia. Em outras épocas e agora, para trazer o conhecimento, para direcionar, para orientar ao estudo correto da palavra. Não é uma interpretação, né? Não é interpretação, mas é para levar ao estudo da Bíblia. Então nós vamos ver que realmente foi de suma importância, e se foi naquela época, para aquele período, muito mais agora, para o período que nós estamos vivendo. Interessante a sua pergunta, teve duas dimensões. A primeira dimensão, a foi específica, né, que é com relação a Ellen White, e o Carlos colocou muito bem aqui, dentro do movimento adventista. Não existia nem igreja adventista, porque o movimento adventista foi um movimento interdenominacional, ali a partir de 1840, que foi despertado para a volta de Jesus Cristo,
Então, vários assuntos desse movimento, pessoas que vinham de todas as religiões, estavam divergentes. Então, Deus levanta Ellen Harmon, antes de ser Ellen White, né? Ellen Goldwhite, chamou outras pessoas, como ele disse, para tentar trazer uma unidade naquele grupo que estava vindo de todas as religiões, que estavam compondo o movimento adventista. Porque a igreja adventista só veio surgir em 1863, né? O movimento começou em 1840, mais ou menos, um pouquinho depois ali. Então, até mais de 20 anos até se estabelecer a igreja. Então, Deus estava trabalhando no meio religioso com o espírito de profecia. Esse é o ponto. Não foi, a pessoa fala assim, uma coisa interessante, esses dias eu ouvi um camarada fazendo 5 heresias dos adventistas do sétimo dia. Sim. E aí, entre as 5 heresias, estava justamente o dom de profecia. Ele questionando isso, que a igreja adventista tinha uma santa ou uma profetisa exclusiva, alguma coisa assim, né? Não. O dom profético não foi dado para a igreja adventista, nem existia igreja adventista. Foi para as religiões cristãs daquela época, para trazer uma unidade doutrinária. Tinha presbiterianos, metodistas, batistas, católicos. Eram as religiões vigentes que se uniram no movimento adventista, no movimento sobre a volta de Jesus. Então é muito importante isso. Então dizer que o Espírito de Profecia, o dom de profecia, o ministério profético de Ellen White é da igreja adventista? Não. Foi do movimento, não é para a igreja adventista, é através hoje da igreja adventista para o mundo. Então Deus não manda um profeta, mandava para Israel, mas para que através de Israel as pessoas pudessem ter conhecimento da vontade de Deus. Então o Espírito de Profecia, o dom de profecia, através da igreja adventista, é para o mundo. Tanto é que nós divulgamos essa literatura. Um dos livros mais vendidos do mundo é o livro Grande Conflito. Nós distribuímos gratuitamente milhares de livros escritos por ela. O Grande Conflito é um deles, né? Caminho a Cristo. Por quê? Porque a gente entende que essa mensagem não é para a gente. Então, tem muito mais gente lendo a nossa literatura fora da igreja do que dentro da igreja. Nós temos uma rede de compositores divulgando essa literatura. Porque a gente entende, o mundo precisa conhecer. Os profetas de Deus, eles vêm através do povo de Deus, mas para o mundo. Então isso é muito interessante. Agora a pergunta que você fez, complementar aqui a que ela fez, e ela é exclusiva, só ela pode receber, outras pessoas podem receber o dom? Essa pergunta é fundamental. Veja, o dom de profecia desde o tempo passado até hoje é o dom do Espírito Santo, é o dom para o povo e para a humanidade. Mesmo na época da Ellen White, por exemplo, uma doutrina fundamental desse movimento adventista, que é a doutrina do santuário, não foi dada para Ellen White, foi dada para Eran Erickson, no milharal. Então, ela não foi ela que recebeu visão, profecia, e pode surgir outros, podem, mas talvez não com essa conotação de mensageira do Senhor para os últimos dias. Então é muito importante entender isso. O dom de profecia não é para a igreja, é através da igreja, para o mundo. Segundo, ela não é dona da exclusividade da inspiração divina, é para a igreja, é para o mundo. Deus pode escolher em qualquer momento, se ele achar necessário, importante. Então, embora ela tenha um papel relevante, como ele colocou, importantíssimo para o surgimento desse movimento, a Bíblia não deixa ninguém exclusivo, né? Nós tivemos um período intertestamentário entre o Antigo e o Novo Testamento, cerca de 400 anos sem profetas. E quando Deus levantou os apóstolos, daí como outros profetas, né? Qual seria, então, o perfil, não é, de uma pessoa para receber o dom de profecia? Com certeza, a senhora White, ela tinha esse perfil. Os irmãos poderiam nos falar um pouco sobre isso? Será que hoje nós poderíamos chegar ao nível da senhora White? Ao ponto de o Senhor nos revelar grandes coisas, porque está previsto na Santa Palavra, né, que grandes coisas serão reveladas, principalmente no futuro, né, aos remanescentes? A Bíblia coloca ali, como se possa dizer, os parâmetros para você saber identificar um profeta, né? Crer em Jesus Cristo, seguir a palavra, guardar os mandamentos, a gente tem todo, né? E eu acredito que uma pessoa hoje que viva, que tenha uma vida de acordo com aquilo que é colocado na palavra, e se for a vontade de Deus, e se for necessário, como a gente vê vários exemplos, às vezes pessoas que são levantadas, questão do dom de línguas, né, que a gente crê, existem outras questões, que se for o momento, se for necessidade, se for a vontade de Deus, com certeza nós cremos, né? Então, os traços identificadores de um profeta, tem várias coisas. A forma que ele recebe a profecia, como eu disse, pode ser visão, um sonho, ouvindo a voz de Deus, tem vários formatos. Isso aí é o meio da comunicação que Deus dá para o profeta.
Mas as características do profeta, eu acho que é basicamente isso. Tem que ser uma pessoa de Deus. Ponto. Agora, tem muitas pessoas de Deus. Por que Deus escolhe esse, não aquele? Esse é um detalhe da vontade de Deus. A irmã White não era mais santa nem melhor que ninguém. Nem foi, nunca se tornou melhor que ninguém ao longo da vida dela. Era só uma crente. Que Deus escolheu. Como escolheu um Pedro para ser apóstolo. Que Pedro tinha de mérito? Os 12. O que aqueles 12 tinham de mérito neles para ser chamados por Jesus? Nada. Só graça e misericórdia. Alguns deles eram piores do que outros que estavam lá. Mas Deus escolheu. O que Israel tinha de mérito para ser escolhida como nação? Nada. Era uma nação talvez até pior, porque já tinha um certo conhecimento de Deus e fazia às vezes pior que as outras nações. Então eu não estou justificando o erro de ninguém, mas eu estou dizendo o seguinte, que o mérito do profeta não está nele, está em quem escolhe. A misericórdia na graça de quem escolhe. Então quando a gente fala Ellen Goldwhite, Ellen Harman, quem? Foi uma pessoa que Deus escolheu, não tem a ver com ela. Deus poderia ter escolhido. Deus chamou 2 pessoas antes e não quiseram para aquele mesmo ofício profético, né? Então é importante isso. Agora, eu acho que essa reflexão, essa pergunta sua é muito importante, porque às vezes, quando a gente olha, porque a irmã White disse, porque João disse, porque Pedro disse, porque isso disse, o mérito não está em quem disse, está em quem deu a mensagem. Esse que é o ponto. Glória a Deus. Eu acho assim que é importante a gente lembrar também, pastor, que sempre quando Deus levantou um profeta num momento crucial da história, né, ele tinha um propósito, sempre tinha um propósito, e agora não é diferente. Quando levantou um profeta para ajudar esse movimento a se tornar uma igreja que hoje estaria, né, que hoje tem a formação, que seria os remanescentes, né, da qual nós fazemos parte. Se o que porque naquela época ela tinha as visões, hoje nós temos a história, as visões dela, mas temos as publicações, temos os livros, tem tudo aquilo que foi colocado, foi publicado, está aí para a gente. E se isso foi tão importante naquela época para a formação da igreja, para chegar ao que é, olha, que a gente volta para a pergunta que foi o tema aqui, né? Ainda é necessário pedir profecia hoje? Então, assim, a gente precisa ter em mente da importância que tem de se estudar, de procurar saber, de procurar buscar, de entender, de ler, né? Para a gente exatamente aproveitar aquilo que Deus quer que a gente aproveite, quer crescer em desenvolver, né? O 2 Crônicas 20:20 fala: crede em Deus, estarei seguro, crede em seus profetas e prosperarei. Isso não é prosperar financeiramente, prosperar no conhecimento, prosperar em fazer a vontade de Deus, prosperar em ser firme, ser crente de verdade, né? E os escritos, né, eles vieram de que forma? Né? O que a pessoa precisa fazer para receber essa graça do dom de profecia? Ela tem milhões de livros, né? Que nós nos deleitamos a cada dia que a gente abre uma página, uma poesia, a gente sente a presença do Espírito Santo. Por quê? Porque foi tudo inspirado e foi a partir da leitura da Bíblia Sagrada. Cada versículo que ela lia, ela passava horas meditando. E aí o Espírito Santo se revelava. Então daí a importância que nós temos de ter esses momentos a sós com Deus, momentos de meditação, momentos separados para Deus, e Deus vai nos revelar grandes coisas, não é isso, pastor? Você falou uma coisa muito importante dentro da compreensão. Veja só, primeira coisa, muitas pessoas de fora criticam a igreja adventista porque eles têm vários livros que ajudam, é como um comentário bíblico, é como se fosse um comentário. Uma coisa muito importante, você que é adventista, você que não é, que está assistindo aqui no nosso seminário, nós como adventistas do sétimo dia, cremos num princípio evangélico, que não é um princípio católico. O católico não tem esse princípio, só a escritura, ou seja, só a Bíblia, só a escritura sagrada. Para os católicos, a igreja é maior do que a Bíblia. Para os protestantes em geral, evangélicos em geral, não. A palavra de Deus tem a primazia na vida do crente. Aí vem a igreja. Então, há essa distinção no meio cristão, entre católicos e protestantes, o papel da Bíblia na experiência religiosa. Então, como cristãos, nós entendemos que aqui é a regra suprema, sublime de fé. Para nós, como adventistas, nada substitui a palavra de Deus. E nem para a irmã White. Ela dizia assim: os meus escritos são uma luzinha que conduz pelo caminho para você chegar na luz maior. Então, mas a luz, o sol, é a palavra. Em termos disso, o sol é Cristo, o sol da justiça. Mas em termos de vontade de Deus, vamos comparar. A Bíblia é o sol,
a irmã White é uma velazinha acesa, que vai mostrar onde é que você vai achar o caminho do sol. Então, é uma pequena contribuição para detalhes que estão colocados. Então, as pessoas colocam lá fora como se a gente tivesse o Espírito de Profecia, como se fosse maior que a Bíblia, uma White maior que os profetas da Bíblia. Então, vamos entender uma coisa, não é nem para nós nem para ela. Primeiro, ela nem gostava de ser chamada de profetisa. Ela só uma mensageira do Senhor. A gente é que fala, porque é o de profecia. Mas vamos entender duas coisas aqui. Primeiro, o lugar da inspiração. E aqui é muito importante. Existem profetas canônicos e profetas não canônicos. O que são profetas canônicos? São aqueles cujos escritos estão aqui. Mas existem muitos profetas citados, dezenas deles na Bíblia, que o profeta tal, mas não tem nada escrito. Então, existem muitos profetas não canônicos que a Bíblia menciona. Existem profetas não canônicos que não estão mencionados na Bíblia. E eles fizeram profecias. Ágabo, por exemplo, no livro de Atos faz menção de Ágabo. Ele profetizou uma seca e teve a seca. Ele profetizou, trouxe a advertência para Paulo. Paulo não vai lá não, tal. E Paulo não foi. Ele fez uma profecia, Paulo. Porque o profeta, ele consola, ele conforta, ele adverte, ele fala do futuro. São os papéis do profeta. Quando a gente pensa em profeta, pensa só ele falando de coisa do futuro. Não. O profeta vem para confortar, para consolar, para corrigir, para advertir. Tem vários tipos de mensagens que o profeta dá. Mas a inspiração é uma coisa. A inspiração que qualquer profeta, canônico e não canônico, tem, é a mesma, o Espírito Santo que dá. Uns escrevem, outros não escrevem. Então existem os canônicos, profetas canônicos bíblicos e os não canônicos que são mencionados na Bíblia. Existem os profetas não canônicos que deixaram coisas escritas. E Ellen White é uma profetisa não canônica, porque não está no plano sagrado, mas que escreveu. Então é importante. Então não existe diferença no grau de inspiração. Existe diferença literária, mas não na inspiração. A inspiração é o Espírito Santo mesmo. Isso é importante a gente compreender. Agora, em função disso, colocando o Espírito de Profecia, Ellen White no seu devido lugar, a gente tem que entender uma outra coisa agora. Eu citei agora que os adventistas recebem muitos ataques das pessoas em relação a Ellen White e ao mundo de profecia. Só que os piores ataques não são os que vêm de fora. Porque esses são infundados. As pessoas nem conhecem, nem sabem o que estão falando. Esse camarada mesmo que gravou um vídeo aí tá na internet sobre 5 heresias adventistas, só falou, rapaz, isso não é o que a gente prega, isso não é o que a gente ensina, isso não é o que a gente crê. Mas aí ele prega como se fosse. E ainda cita alguns textos nossos, do próprio de profecia, para dizer, tá vendo? Eles dizem isso, também, totalmente fora do contexto daqueles textos. Então, mas você está aqui, seja adventista ou não, assistindo essa aula de seminário, para entender como nós adventistas realmente, da nossa boca, como é que a gente crê, como é que a gente vê essa história, né? Não é como se diz que nós cremos. Então, esse é o primeiro ponto, sobre a inspiração. Agora eu falei ataques de fora e ataques de dentro. Meu amigo Carlos, quais são os ataques de dentro? Qual é o risco que a gente corre de uma implosão? De explosão a gente não tem problema, a igreja nunca vai ser destruída por explosão, ataque de fora não vai destruir a igreja em dimensão nenhuma. O maior risco da igreja sempre foi de implosão, os ataques internos. E qual é o maior risco? Agora, eu sou entrevistado, mas a sua pergunta me fez trazer essa reflexão. E aí? A gente vê surgir de tempos em tempos alguns movimentos de próprios irmãos aqui que se levantam querendo trazer pontos que diferem daquilo, né, que a gente crê comum, puxando ou para o liberalismo, ou muitas vezes para o próprio fanatismo, né, para aquela coisa. Se a gente puxar um pouquinho a história, a gente vai ver que isso não é novidade, não é de hoje, né, até mesmo quando houve ali a Ellen White foi usada por Deus para trazer essa mensagem no começo da formação da igreja, ali tiveram pessoas que creram, tiveram pessoas que não creram. Aqueles que creram, seguiram, né, que era na sua maioria, enquanto a igreja, a sua maioria, eles estavam crendo, a igreja prosperou, cresceu, tal, mas sempre fica um movimento ou outro que não crê dessa forma. A gente vê hoje, pastor, pessoas tendo assim, uma compreensão errada. Eu até citei para a Suzy aqui, meio romantizado da história da igreja, que foi tudo mil maravilhas. Não, para chegar ao que chegou hoje, né? Muito estudo, muito embate, muito Deus trabalhando ali. Claro que eu creio que se tivesse tido uma posição de todos firme ali crendo no Espírito de Profecia, e por isso que a nossa preocupação hoje de trazer esse tema que a Suzy está trazendo,
para dar uma chacoalhada para estudar. Porque a igreja poderia ter ganhado mais, ganhou muito com isso, mas poderia ter ganhado mais, poderia ter chegado de repente uma outra posição se tivesse feito o dever de casa certinho, né? Mas é o que acontece. A gente vê na própria igreja, eu vou até citar aqui um exemplo, um grupo de estudos foi criado em 1989, chamado Valley Genesis, né? O senhor já deve ter ouvido falar, pela divisão norte-americana, que fez um estudo, que fez um acompanhamento ali entre os jovens, entre as famílias, as congregações, para saber como é que estava essa questão da devoção, com relação à própria crença no espírito de profecia, a leitura dos livros. E assim, não foi muito animador o resultado que teve, né? Isso de 1989, ali até o ano 2000, tá? Eles trouxeram alguns relatórios, mas o que acontece? Eu tenho até aqui uma parte dessa pesquisa que foi divulgada em 2001, que fala assim, que o percentual de estudantes adventistas entre o sexto ano do ensino fundamental até os últimos anos do segundo grau, que leem no caso, os escritos de Ellen White, caiu de 13% em 1989 a 6% em 2001. Então, assim, acho que esses movimentos que não surgiriam com tanta força se o povo fosse bem, tivesse bem informado, estivesse bem, né, ali soubesse realmente as bases da igreja, não teria espaço para essas coisas. Ou se tivesse, seria muito menos. Mas será que talvez as metodologias, porque a gente observa que a questão cultural, do hábito da leitura, realmente caiu muito, né? Na minha infância, nós ainda tínhamos que ler 3 livros no mês e ainda recitar algumas poesias para os pais. Era hábito. Como era hábito também ter um piano dentro de casa e tocar? Todo mundo tinha que apresentar um dom, não é mesmo? A reunião familiar se dá dessa forma que cada um apresentava um dom. Então, pelo fato dos escritos, eu creio que a cultura da leitura do material impresso caiu muito. Então, talvez não seria usar agora a tecnologia, como já está aparecendo alguns aplicativos que ensina, né, toda a doutrina, ensina a palavra, não é, de uma maneira em que atrai mais a visão, né, porque as pessoas estão mais para a visão, né, de imagens, né, do que próprios textos, não é? O que você acha, pastor, dessa... De fato, a gente está vivendo uma época que é um desafio muito grande. Não é só para a leitura do Espírito de Profecia. Bíblia o povo praticamente não lê mais. Isso está no mundo cristão, no mundo religioso geral. E no adventismo não é diferente. Então é assustador esse distanciamento da palavra escrita e da palavra pregada. Porque eu não dei uma para a igreja, escuto sermões e discursos bonitos, seminários, palestras, mas quando vai para praticar, cada vez mais distante. Então, veja só, há uma realidade que você acabou de colocar. Esse distanciamento da palavra gera um problema muito sério, que são as crises internas, dentro de qualquer doutrina, qualquer igreja, qualquer religião. Quando a pessoa vai se distanciando daquilo que é a base, vai se fragilizando. Mas eu quero mencionar 2 coisas. A composição do cânon sagrado, da Bíblia, até chegar nessa estrutura de 66 livros, da época dos apóstolos, até a igreja definir o que seria, demorou quase 300 anos. Sim. Tinha muitos outros evangelhos, muitos outros livros, muitas outras cartas. A igreja teve que ir reunindo, orando, se selecionando, até entender que a vontade de Deus era isso aqui. Demorou um tempo. E houve muito embate, gente contrária a algum livro desse, gente que queria que botasse outros e tal, até chegar nesse ponto. O Carlos mencionou. Houve também, quando a Ellen White começou a trazer mensagem para a igreja, muita rejeição. Mas a igreja foi trabalhando ali e tal, e o que ele colocou foi muito interessante. Então também demorou bastante tempo até consolidar. Não, vamos ficar aqui. E do mesmo jeito que houve, 1840, 50, 60, 70 e tal, e o tempo foi passando, ela recebeu muita pancada dentro da igreja, especialmente da liderança. Então a liderança, porque o profeta ele muitas vezes traz desconforto, traz incômodo. Ele é duro na sua mensagem. A mensagem do Espírito de Profecia não é para passar a mão em cima de pecado de ninguém.
especialmente a liderança, ela puxou a orelha muitas vezes pesadamente. E o pessoal se sentia incomodado. Teve até uma época que a liderança se sentiu tão incomodada com a mensagem profética que mandaram ela para a Austrália, para dar um cala-boca nela. E ela mandava uma mensagem de lá, porque na época era muito engraçado. Teve uma situação que ela mandou uma carta um mês antes sobre uma reunião que aconteceria. E vinha de navio, demorava muito, né, a comunicação. Eles fizeram a reunião, tomaram as decisões, e um dia chegou a carta. A reunião que vocês tiveram ontem estava errada, assim. Então quem é que vai querer? Pode ficar cancelado dizendo que o senhor não aprovou isso que vocês decidiram ontem, não. Então o profeta puxa a orelha. Então ele cria desconforto e o pessoal não quer saber. E aí gera uma indiferença. A palavra-chave hoje dentro da igreja, e ao longo do tempo em relação aos escritos proféticos, é a indiferença. E a indiferença ela se manifesta de duas maneiras: com o radicalismo ou com o liberalismo. Antigamente, há não muito tempo atrás, eu vi isso muito na igreja. A pessoa ia pregar, levava uma pilha de livros de Espírito de Profecia. Espírito de Profecia, e às vezes a Bíblia estava lá em cima e nem abria. Era só Espírito de Profecia. Então, isso gera um problema. Peraí, essa igreja prega a Bíblia ou Espírito de Profecia? Então não tem problema em você mencionar, citar e falar, fazer um estudo sobre o Espírito de Profecia, alguma coisa que está ali. Mas o nosso livro básico é aqui. Então essa atitude acabou gerando um impacto visual na igreja, nos jovens. Espera aí, um pouquinho, está demais esse negócio, está demais. E geralmente quem ia com o Espírito de Profecia só ia para cacetar. Né? Na minha infância, eu tenho 60 anos aqui nessa igreja, então na minha infância eu vi muita gente quando subia com o Espírito de Profecia, que já ficava assim na cadeira, lá bem pancada. Porque eles não pegavam os textos assim, do amor, da paz, da graça, da salvação, da misericórdia. Você não pegou você, né? Quais eram as temáticas então? Né? Hoje nós temos dificuldades de seguir? Olha, é diferenciada? A modernidade trouxe diferença? Dos conteúdos? Dos conteúdos? Porque o conteúdo está lá, continua lá. Quais eram as temáticas? O que a senhora White traz? Que muitas vezes assim deu para chacoalhar. Eu diria o seguinte, como o pastor colocou, não é o que ela traz, mas é a forma como é apresentado. Está entendendo? O pastor Ivanaldo falou, né, nós tivemos conciliação lá que eu achei interessante, ele falou que a verdade ela não muda. A verdade é aquilo ali. O que muda é a compreensão da verdade. E eu acrescento aqui a forma como ela é colocada. Você falou da questão, o pastor colocou a questão da Bíblia, do Espírito de Profecia, dos textos assim em geral, da questão da leitura, mas hoje nós temos diversas ferramentas nas quais nós podemos usar, e métodos e formas de se passar uma mensagem, porque o que você falou é certo. A mensagem ela é boa, ela é verdadeira, ela está aí, ela não muda, ela é uma mensagem atual. Só que tem que ter uma metodologia para que principalmente os jovens, juventudes, entendam e queiram, né, tenham amor por aquilo ali, porque eles entendam que aquilo ali não é simplesmente repreensão, bater na cabeça, proibições, não, ela é uma mensagem de amor que vai acrescentar, que vai ajudar a ter uma vida melhor, ajudar a tomar decisões melhores, a ter saúde, a ter relacionamentos melhores, tá entendendo? Eu entendo assim, que eu acho que a igreja tem que aproveitar o que existe hoje nesse sentido para apresentar essa mensagem de uma forma, não floreada, mas de uma forma que chegue a essa... Palatável. Isso, palatável. Então tem instruções para a educação? Então, veja só, quais eram as temáticas que o pessoal, o púlpito descia a lenha, que Deus talvez devesse voltar, mas não com aquela forma de apresentar. Por exemplo, indumentária. Então, o vestuário, a modéstia cristã. A modéstia cristã é um tema bíblico. E a irmã White ela fazia comentários sobre esse assunto. E dava algumas coisas. E aí o pessoal ia para lá e pá. A frequência a locais impróprios para o cristão. Então a gente sabe, tem local que o cristão não vai botar o pé ali. Então ela comenta e se especifica alguns lugares. Então o pessoal ia lá e pá. Com relação à alimentação, por exemplo, até se criou para muita gente uma aversão à mensagem de saúde, uma mensagem linda, porque alguns iam com os livros lá, porque não pode comer isso, não pode beber isso, não pode beber aquilo outro e tal. Então foi para um extremo. Aí hoje o povo vai para uma indiferença, desconsideração, come de tudo, bebe de tudo. É interessante, veja só. E às vezes parece que o certo é o errado. O errado pega uma forma, quando eu falo errado, o errado no procedimento. Às vezes você sai num ambiente para comer com alguns amigos e eles botam aquele monte de comida que não é a mais saudável, e quando você tenta comer alguma coisa mais saudável, ficam rindo e criticando você. Então, aí o que acontece? O certo acaba virando errado. Então, essa inversão de valores
acabou que o liberalismo, a permissividade, por desconhecimento, ou por ignorância, ou por indiferença, essa é a palavra. E essa indiferença pode vir de duas maneiras: por desconhecimento. Eu nem leio porque eu não quero saber, porque se eu souber, eu vou ter compromisso. Então, quanto menos eu ler a Bíblia, quanto menos eu ler o Espírito de Profecia, menos responsabilidade eu acho que eu não tenho. E a pouco vai se afastando. Então, eu acho que o tema desse seminário é: o Espírito de Profecia ainda tem seu lugar hoje, mais do que nunca. O Espírito de Profecia quer achar um espaço no coração da igreja, assim como a Bíblia. Nós temos que voltar a estudar a palavra de Deus, temos que voltar a estudar o Espírito de Profecia, ler, meditar nas coisas. Especialmente como o tema é Espírito de Profecia, minha gente, nós estamos vivendo no final dos tempos. Esse dom de profecia para a igreja remanescente, importa que ainda profetizes. Está lá Apocalipse 10, um movimento, surgimento que nós somos o povo da profecia. Então, como é que o povo da profecia, do movimento profético do final dos tempos, não corre para o Espírito de Profecia para ver o que nós temos de realidades? Então, mais do que nunca, por sermos o povo remanescente, a pergunta inicial que você mencionou: o que é a igreja remanescente? É a igreja que Deus selecionou para os últimos dias, com a mensagem para o mundo, com a mensagem de Apocalipse 14, de verso 6, né? Temei a Deus agora, porque vindo é a hora do seu juízo. Nós temos uma mensagem diferente para pregar. O Apocalipse fala do Espírito de Profecia. Então, mais do que nunca, nós devemos ter sede da palavra de Deus em todas as suas dimensões. E o movimento profético, nos últimos dias, tem o Espírito de Profecia para cumprir esse papel. Muito bem, nós estamos encaminhando para os últimos minutos, as últimas considerações proferidas pelo irmão Carlos, pelo pastor. E antes deles finalizarem, você que assistiu a esse primeiro tema, a esse primeiro quadro, você vai ter a oportunidade de preencher um formulário com umas poucas perguntas. E se você tiver uma boa pontuação até o final desse seminário, você vai receber um prêmio. Você está disposto? E além do mais, não é mesmo? Você vai estar edificado, agora mais fortalecido espiritualmente e nessas últimas horas podendo contribuir mais para a salvação, né? Que esse é o nosso chamado. Discípulos, não é? Nasce missionário. Então, Carlos, as suas considerações finais? Eu penso assim, devemos aproveitar esse ponto que nós estamos tendo, esses temas que nós estamos trazendo aqui, para trabalharmos em nós mesmos, porque se não começar conosco, nós, membros da igreja, cada um de nós, estudando, buscando, né, não teremos assim uma revolução. Mas buscar, estudar, nos colocarmos nas mãos de Deus, entendendo que se Deus fez tanto por meio do Espírito de Profecia, tantos períodos da história, agora no começo da igreja, o que Ele não pode fazer também se nós não nos colocarmos em suas mãos, né? Então deixo aqui um conselho, um apelo para que tenhamos essa visão de que a palavra de Deus, primeiramente, ali como uma rocha para nos ensinar, ela é de suma importância que nós a estudemos, que nós busquemos, mas o Espírito de Profecia também tem muito a nos acrescentar, nos ensinar, mostrar, né, nos conduzir. Então eu deixo aí esse conselho: aproveitem bem esse material, esse estudo, né, examinem, estudem, vocês vão ver como a vida vai melhorar e como a gente vai poder ser instrumentos preparados nas mãos de Deus. Obrigada, Carlos. Pastor? Deixa eu só falar uma coisa para vocês, meus amigos. O que você procurar, você vai achar. Na Bíblia, no Espírito de Profecia, na vida das pessoas. Se você procurar coisas boas, você vai encontrar. Se você procurar defeito, você vai achar defeito nas pessoas, no mundo, no país, em Deus vai achar defeito. Porque depende do seu coração, a sua sinceridade. Então tem muita gente que não acredita na Bíblia porque leu a Bíblia e só foi procurar coisa esquisita na Bíblia. Ou tem gente que vai ler o Espírito de Profecia, esses dias um irmão me falou assim: não, mas a irmã White errou muito. Existe uma coisa que você precisa entender. Existe um conceito que chama-se a inspiração verbal. Tem gente que acha que a Bíblia foi um ditado que Deus escreveu. Escreve aí, palavra por palavra. Não. O inspirado não são as palavras, é o profeta. Então você vai encontrar algumas discrepâncias que não são
antagônicas no seu conteúdo, mas, por exemplo, num lugar um evangelista comenta uma coisa, o outro comenta de outro jeito. Num lugar um profeta fala uma coisa, o outro comenta de outra forma, de outro ângulo. Não há erro. Nós não cremos na inerrância do texto, nós cremos na inerrância da palavra. No seu conteúdo a Bíblia não falha, é perfeita, é a santa palavra de Deus, mas através de homens. O Espírito de Profecia é a mesma coisa. Você vai encontrar alguma coisa, por exemplo, teve um lugar lá que ela fez uma missão que tinha 39 apartamentos no hospital nosso, e tinha 40, por causa de um, tá vendo? Ela errou. Gente, pelo amor de Deus. Então, se ela arredondou para 40 e tinha 39, um arredondamento, você vai encontrar isso em várias situações na Bíblia também. Então, inspirado é o profeta, o texto. Nós não cremos no ditado verbal, mas na inspiração. Então, se você procurar conselhos, força, fé, mas eu vou dizer uma coisa para você, pior para mim do que aquele que critica por desconhecer, ou que foi buscar e coisa para apontar defeito na Bíblia, no Espírito de Profecia, na vida dos crentes, pior do que esse é o indiferente. É o que, como se não existisse amanhã, como se não existisse luz na palavra, como não existisse revelação no Espírito de Profecia. Então, minha palavra final é o seguinte: você e eu, todos os dias, somos convidados pelo século XXI a nos envolvermos com tantas coisas seculares e desprezarmos a palavra e a revelação profética, inclusive o Espírito de Profecia. Não seja indiferente ao que o Senhor tem para você na sua vida pessoal, através da palavra do Espírito de Profecia. Busque, estude, leia. Você vai entrar agora numa série, nesse seminário, com vários temas fantásticos. Se você tiver dúvidas e perguntas sobre esse assunto, manda para a gente, que ao longo desse seminário, certamente as suas dúvidas, seus questionamentos, suas perguntas serão dirimidas. Tá certo? Essa é a minha palavra final. Muito obrigada, Carlos. Muito obrigada, pastor. Um prazer. E assim, nós terminamos o nosso papo de hoje e vamos aguardar para mais um tema especial. Se você tiver alguma pergunta, mande para a gente. Nós estaremos disponibilizando, o contato para que você mande e a gente vai aqui, à luz da palavra do Senhor, do Espírito de Profecia, lhe responder. Muito obrigada e até a próxima!